Ajude hoje meu irmão para ser ajudado amanhã. Por que quantas pessoas, tudo que ela pensa em fazer não dá certo? Há pessoas que às vezes não conseguem nem o pão do dia a dia. Outras crianças que nascem enfermas, jovens. Aí nós ficamos perguntando por quê? Para aqueles que acreditam que nós fomos feitos para um único corpo, esses que acreditam que nós nascemos, morremos, e aí vamos ou para o céu ou para o inferno, esses acreditam também no castigo de Deus. Mas aí a gente pergunta, por que como Deus vai castigar uma criança se ela acabou de sair das suas mãos? Ela não fez nada de bem, não fez também nada de mal. Por que essas punições? Mas aí quando nós buscamos os ensinamentos dos Espíritos, aí nós começamos a compreender o porquê. Porque aquilo que não tem causa nessa nossa vida agora, tem causas do passado. E aí a doutrina espírita nos explica por quê. Porque nós somos espíritos criados simples e ignorantes e temos toda uma trajetória traçadas por Deus até atingirmos o mundo luz. Só que essa caminhada é de nossa responsabilidade. Nós fomos criados todos iguais, nenhum diferente dos outros, todos iguais, só que em épocas diferentes. Né? Deus cria incessantemente. Então, nessas épocas diferentes, nós temos espíritos já bem evoluídos, temos espíritos ainda que reencarnam em lugares como a Terra e outros planetas semelhantes, que é uma escola, é uma bendita escola onde nós vamos aprender as leis do Criador e colocar em prática os ensinamentos que nós já tivemos até aqui. Mas acontece também que tem outros espíritos criados bem depois que ainda não têm o conhecimento que esses mais evoluídos têm. E nós podemos nos considerar como elementos não primitivos, mas com a jornada bastante crescida, não evoluída, mas que nós temos uma inteligência, e essa inteligência é para que busquemos os exemplos dos espíritos que estão lá na nossa frente, que trazem um ensinamento enorme para nós, principalmente das leis de Deus. Então, através dessa inteligência e do conhecimento, principalmente do Evangelho, que nós já, pelas bênçãos de Deus, já conseguimos alcançar, nós podemos buscar os exemplos dos que estão na frente para a nossa evolução e doar alguma coisa do nosso aprendizado para aqueles que estão lá atrás. Essa é a missão nossa de espírito. E aí nós voltamos lá na criancinha. E o que pode essas criancinhas fazer? Se muitas vezes ela vem com a paralisia cerebral, ela não tem como desenvolver nem o bem nem o mal,
Mas acontece que essa criança, que quando ela está acordada, ela não sabe, quando ela dorme, o seu espírito desliga, aí ele sabe tudo o porquê. Por que que ele vem com essas deformidades, com esses problemas, com essas enfermidades? Ele tem conhecimento e tem amigos que os ajudam, colocando ideias na sua mente. Só que ele não vai pôr em prática, é verdade, mas já serve para quando ele desencarnar. E esse espírito vai criando força, vai criando coragem, vai criando uma energia que é transmitida a ele, e ele começa a sua jornada. Se não pode durante o dia que está acordado, ele pode quando ele está dormindo, que o seu espírito desliga. Aí ele vai, se ele já tem um certo entendimento, ele vai trabalhar na seara do bem. Ele vai encontrar com espíritos, amigos que já evoluíram mais, e aí esse aprendizado vai acumulando no seu subconsciente. As pessoas que muitas vezes foram maus pais, más pessoas que não tinham convivência com ninguém, essas pessoas que esbanjaram fortunas, essas pessoas que não valorizaram a vida, ele começa numa outra existência a aprender. Ele vai receber justamente o contrário do que ele fez. Não vamos dizer que seja na próxima encarnação, não. Às vezes passa séculos e séculos esse espírito nesse aprendizado, até que abre a sua consciência na recuperação do tempo perdido, e é que ele vai trabalhar para o bem. Ele começa a trabalhar na seara de Jesus, fazendo o bem, fazendo a caridade, distribuindo o amor e bênção. Essa fraternidade que até nós, até hoje, não compreendemos, não sabemos, não praticamos, eles começam essa prática dessa fraternidade, que é a união de entendimento, de amor, de bondade, de um espírito para com o outro. Nós já estamos começando a despertar para essa fraternidade, pelo conhecimento que nós vamos adquirindo, trazidos pelos espíritos abnegados, trabalhadores da seara do Mestre, que tomaram por missão nos assistir, nos amparar, nos proteger, nos orientar. Então, à medida que nós vamos estudando, e esse estudo não é somente nos livros, esse estudo faz parte do nosso espírito, nós começarmos a voltar os nossos pensamentos para o nosso interior, estudar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas falas, e buscar suavizar tudo isso em benefício dos nossos irmãos. Aqueles nossos irmãos que têm dentro do seu lar espíritos que vieram, às vezes como filhos endurecidos, mal criados, brutos, ignorantes. Às vezes nós perguntamos por quê? Se os pais são dóceis, são amigos, são religiosos, por quê? Quem sabe a gente está recebendo aquilo que plantou em outras vidas. Castigo de Deus? Não. O nosso aprendizado. Nós vamos aprender através do que nós estamos recebendo hoje,
o ensinamento do que nós fomos em outras vidas. Às vezes nós criamos esses inimigos e eles voltam a pedir a justiça que converte em ensinamento para nós. O Deus que é tão incompreendido até os dias de hoje, esse Deus de amor, de bondade, de justiça, ele é olhado de 1000 maneiras diferentes. Mas a doutrina dos Espíritos nos ensina que esse Deus é um Deus de justiça, de bondade, de amor, e que trouxe uma lei igual para todo mundo, desde aqueles que estão nascendo agora, que estão sendo criados como espíritos, até aqueles que já habitam as mansões iluminadas. E nesse aprendizado, nós vamos recebendo de acordo com a nossa evolução. Porque à medida que nós vamos nos evoluindo, que nós vamos compreendendo as leis do Criador, que nós vamos conhecendo as bênçãos da reencarnação, que nós vamos conhecendo que nós estamos aqui numa escola, nesse aprendizado constante em busca dos mundos luzes. Deus jamais, ou algum dos espíritos evoluídos, vão nos pegar aqui e colocar lá na frente. Ou na hora dos nossas reencarnações, eles não vão nos favorecer em nada. Eles vão favorecer, sim, nos dando ensinamento, nos dando a luz necessária para aprendermos a discernir entre o bem e o mal. E isso nós temos na nossa consciência. Hoje nós somos espíritos inteligentes e sabemos distinguir o bem do mal. Nós fazemos o mal porque queremos, porque nós somos brutos, orgulhosos, nós somos espíritos ainda preguiçosos e ainda não despertamos para as luzes. A espiritualidade serve de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos companheiros de trânsito, se servem de nós como um instrumento nessa troca de aprendizagem. Nós temos, principalmente nós que estudamos o Evangelho de Jesus, nós temos que aprender a distribuir aquilo que nós aprendemos de bom. E nessa distribuição, gente, nós vamos poder utilizar, às vezes, a ignorância e a brutalidade dos nossos irmãos que ainda não viveram o suficiente para aprenderem. Nós vamos aprender a perdoar. Por isso que Jesus dizia sempre que nós devemos perdoar os nossos inimigos, que muitas vezes são espíritos que nós fizemos deles inimigos e que hoje estão aqui, não para cobrar, mas que junto a gente busque uma solução para os problemas criados lá no passado. E à medida que nós vamos buscando esse conhecimento, que vamos arrancando dos nossos corações toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento, nós começamos a emitir luzes, justamente para que esses nossos inimigos de outrora possam receber essas luzes. E cada bem que nós fizermos,
com luzes. Agora, nós estamos aqui numa escola, num planeta de dor, lágrima e sofrimento. É um mundo de expiação e de provas. Aqui, nós somos expiados com os nossos problemas, nossos erros, nossos crimes trazidos no passado, que nós prometemos corrigir no dia de hoje. E aí surge tudo aquilo que foi estudado no mundo dos espíritos, são colocados no nosso caminho. Junto com o nosso aprendizado, aqueles nossos inimigos, os nossos companheiros do passado. As nossas dores, as nossas dificuldades, tanto financeira quanto espiritual. As nossas dores que não teve início aqui, elas são colocadas porque estão vindo de outras épocas, de outras vidas, e que nós temos lembrança disso. Quando acordado não, mas quando dormimos, que o nosso espírito desliga do corpo físico, ele tem conhecimento. Nós temos conhecimento daquilo que nós prometemos fazer, corrigir os nossos erros. E aí, quando nós evoluímos um pouco, que compreendemos a necessidade de trabalharmos na seara de Jesus, quando nós aprendemos a abrir o nosso coração para o trabalho, para o amor, para a caridade, nós que somos médiuns, todos nós somos médiuns, e aquele que tem a mediunidade, vamos dizer mais claro, de incorporação, se ele é um espírito que trabalhou para o bem durante o dia, se ele não teve pensamentos negativos, se ele não teve pensamento de ódio nem de rancor, e quando ele, ao dormir, ele coloca à disposição da espiritualidade, à disposição de Jesus, os espíritos socorristas, esses que atuam durante a madrugada, durante o silêncio da noite, é auxílio aos desencarnados de forma violenta, nos assassinatos e enfermidades e tudo mais, eles vêm, nos retira em espírito do corpo físico enquanto nós estamos dormindo, para que façamos aquilo que nós prometemos no mundo dos espíritos, trabalhar na seara de Jesus. Eles nos levam para quê? Para que o nosso fluido sirva de remédio, de força, de energia, de coragem para os nossos irmãos desencarnados ou enfermos. Caridade, que muitas vezes nós despertamos com aquela vaga consciência de que nós fizemos algo, que nós fomos aos hospitais, que nós fomos nos lugares de dores, de lágrimas, lugares de acidentes. É ainda um pouquinho da lembrança que o Espírito ainda guarda do trabalho que ele fez durante a noite. Mas como Deus não quer nada de graça de nós, Ele permite que a espiritualidade bondosa retire de nós, porque todo o bem que nós fazemos é luz, todo o mal que nós fazemos é treva. Ele permite que essa luz que nós adquirimos através do trabalho, da caridade, do amor, da fraternidade, ele se transforma numa borracha, num mata-borrão, para apagar as manchas escuras criadas pelos nossos atos, talvez de outras vidas. E é isso a evolução do Espírito. Trabalharmos no bem,
para o resgate das nossas maldades, dos nossos crimes, dos nossos erros, dos nossos pecados e de outras vidas. Então, queridos irmãos, não lamentemos se muitas vezes a dor bate na nossa porta. Não lamentemos quando renascem em nossos lares crianças com deformidades, com muita especialidade, uma idiotia, um cretinismo, porque ela precisa, esse espírito precisa, às vezes é um espírito muito mais evoluído do que nós, mas foi criada uma barreira. Essa barreira é no seu corpo físico, para que ele não cometa mais mal, mais erro, mais crime. E através do amor, do carinho, da bondade dos pais, ele vai quitando as suas dívidas. E que quando ele despertar através do desencarne, despertar no mundo dos espíritos, vai ser agregado a ele todo o bem recebido dos seus pais, que talvez foram inimigos de outras épocas. E ele vai agradecer. E esse bem que nós fizemos a ele, nós estamos fazendo para nós. E para ele também ele pode desenvolver uma postura diferente a partir do momento que ele desenvolve. Caridade, queridos irmãos, Jesus nos ensinou. Amor, justiça, fraternidade, respeito, união. Quando nós aprendemos a amar e respeitar os nossos irmãos, nós vamos criando uma força, uma energia, porque teremos espíritos bondosos ao nosso lado. Esses espíritos bondosos, eles não vão nos ajudar a resgatar os nossos erros, o nosso crime. Vai dar coragem, entendimento para que a gente faça. Às vezes nós começamos a meditar, a pensar, se a Terra é um mundo de expiação e de provas, nós temos mundos mais evoluídos. E aí, se eu começar a fazer a caridade e o bem, se eu arrancar do meu coração todo o ressentimento, todo o ódio, todo o rancor, será que eu vou para um mundo onde não haja tantas dores, tantas misérias, principalmente miséria moral? Talvez sim, se fizermos por merecer um lugar, um outro mundo, se nós quitarmos todos os nossos problemas, nossos compromissos aqui com a terra, nós iremos habitar um outro mundo. Porque se nós estamos aqui nessa terra, que por sinal é uma escola bendita, muitos amaldiçam por causa da violência, das dores, dos crimes existentes que a gente vê todo momento. Mas é justamente porque é um lugar de expiação, de provas, é que nós deparamos com essas coisas, esses crimes de Deus. Esses crimes, essa violência, todo momento. Mas e por que nós deparamos com erro, crime e violência? Toda hora que a gente abre, liga a televisão ou vê um jornal, qualquer coisa, nós deparamos em primeira página, em primeira notícia, as violências, os crimes. Mas é porque a mídia não trazem as bondades praticadas pelos nossos irmãos lá fora.
A mídia não traz o socorro que os espíritos encarnados e desencarnados prestam lá fora às crianças, aos dependentes físicos e morais, as ajuda aos dependentes químicos. A mídia não mostra quantas e quantas pessoas que pegam uma sacola e coloca as coisas e sai distribuindo com as pessoas necessitadas. A mídia não nos mostra as visitas que são feitas aos hospitais, lugares onde a dor é mais forte. A mídia não mostra quando grupos de pessoas visitam as penitenciárias, as cadeias, levando um pouco de fraternidade àqueles nossos irmãos que muitas vezes recebem maus tratos. A mídia não nos mostra quantas criancinhas são assistidas pelas pessoas de bem, as pessoas voltadas ao amor. Quantas e quantas senhoras que se juntam, se reúnem para confeccionar roupinhas de recém-nascidos e são distribuídos para aquelas criancinhas que não têm. A mídia não nos mostra. Mas existem, gente, muito mais bem praticados aqui na Terra do que mal. Para cada mal existe 50, 100 bens praticados. É sinal que nós já evoluímos. É sinal que nós já trabalhamos a era de Jesus. É um sinal também de que o Evangelho de Jesus tem a sua utilidade, porque ela nos abre as portas do coração e da consciência na prática do bem. Nós já aprendemos a olhar nos olhos dos nossos irmãos, coisa que a mídia não mostra. Nós já aprendemos a estender as mãos aos nossos irmãos necessitados. Nós já aprendemos a conversar, a levar uma palavrinha de amor, de conforto, de bondade aos nossos irmãos que choram. Nós já aprendemos a ser tolerantes. E principalmente dentro do nosso lar, que muitas vezes são colocados esses espíritos para a reparação de crimes do passado e que juntos possamos, principalmente se temos alguns dependentes nossos necessitados de carinho e de amor. Por isso que Deus fez a mãe. Não é que a mulher seja melhor, é um espírito, porque nós somos espíritos. Às vezes, nós nascemos no corpo masculino, outras vezes no corpo feminino. É o mesmo espírito nessa rotatividade de aprendizado. Então Deus fez a mulher e colocou lá um dispositivo de amor. Não importa o erro, o crime, a maldade que essa mulher, esse espírito cometeu no passado, mas que ela prometeu a resgatar através da maternidade. Então é colocado esse dispositivo que nós chamamos amor, para que justamente através da maternidade essa mulher, essa mãe, se volte ao bem.
que ela aprenda a amar, que ela aprenda a perdoar, que ela aprenda a colocar de acordo com o seu grau de instrução as coisas boas nesse mundo. E é isso, gente, a justiça de Deus. E é isso que nós precisamos enxergar na criança carente, no velhinho atirado às sarjetas, a necessidade de praticarmos o bem e o burilamento desse espírito, e que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos envolver a todos em seu santo nome e nos dar uma boa noite. Ajude hoje meu irmão para ser